Mataram Deus. Mas espera, e se na verdade foi a morte que morreu? A Bíblia diz que a morte foi engolida pela vitória. Mas se isso for verdade, por que ainda temos medo dela? A filosofia afirma que Deus está morto. Essa frase se espalhou pelo mundo, foi citada por grandes pensadores, inspirou músicas, filmes e até o cinema. Mas e se essa for a maior mentira já contada? E mais importante, que diferença isso faz para você? Se o que aconteceu na cruz não foi o fim, mas a derrota definitiva da morte, então tudo o que acreditamos pode estar de cabeça para baixo. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a resposta pode mudar sua visão sobre a vida, a morte e até sobre o seu destino eterno. Se essa pergunta te intrigou, se você já parou para pensar no significado real da morte e da vida, se você quer entender o que realmente aconteceu na cruz e como isso impacta o seu destino, então já se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque hoje você vai descobrir uma verdade que pode transformar a forma como você vê o mundo. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem um dilema profundo: viver o agora ou buscar o eterno. Essa tensão se reflete naquilo que mais revela a alma humana: a arte. Antes mesmo da escrita, a humanidade já desenhava nas cavernas, cantava canções ao redor do fogo e esculpia deuses em pedra. Porque o homem não quer apenas existir, ele quer expressar, compreender, se conectar. Ele quer deixar uma marca, um rastro que desafie o tempo. E assim nasce o Homo Poeticus, o ser humano que sente, imagina e cria. Mas ao longo da história, esse ser oscilou entre dois polos: o carpe diem, a entrega total ao presente, ao prazer, ao agora, e a busca pelo divino, pelo imortal, pelo que transcende essa vida passageira. E essa briga entre viver o momento e buscar o eterno está gravada na história da arte. Imagine um tempo sem cidades, sem impérios, sem leis escritas. O mundo é um grande mistério. O trovão é um deus furioso. A caça é um sacrifício sagrado. A escuridão esconde espíritos invisíveis. Então, o homem desenha nas cavernas. Búfalos correndo, homens com lanças, mãos estampadas nas paredes. Marcas que ecoam pelo tempo. A arte nasce como um elo entre o homem e o invisível, um meio de influenciar o destino. Se o homem dança, a chuva vem. Se desenha a caça, ela será farta. Não há carpe diem aqui. Há um temor profundo pelo desconhecido. Os gregos surgem e criam algo novo. Eles olham para o caos e tentam impor ordem, beleza e harmonia. Eles constroem templos para os deuses, mas também estátuas de homens perfeitos, porque acreditam que o ser humano é a obra-prima do cosmos. Mas no teatro, os gregos revelam a tragédia da existência. Os deuses jogam com o destino dos homens, e os homens lutam contra o inevitável. Roma chega depois e toma essa cultura para si. Os imperadores constroem estádios, palácios, estradas. O mundo parece pertencer aos homens. Mas então, surge uma nova mensagem. Uma que desafia tudo. O Império Romano desmorona. O mundo se fragmenta. E no meio desse caos, a arte toma um novo rumo. As catedrais se elevam aos céus, como montanhas de pedra apontando para Deus. As pinturas e vitrais brilham como janelas para o divino, revelando histórias de santos e mártires. Aqui, o carpe diem perde sentido. A vida é um caminho de dor, mas a eternidade espera no fim. O tempo passa, o comércio cresce, os reis acumulam poder e a arte muda novamente. Leonardo da Vinci disseca corpos para entender como a máquina humana funciona. Michelangelo esculpe um Davi que desafia os gigantes. O homem não quer mais apenas olhar para o céu. Ele quer conquistar a terra. A ciência avança. O pensamento racional se fortalece. E pouco a pouco, Deus vai sendo deslocado. O iluminismo chega, e com ele, a ideia de que a mente humana pode explicar tudo. Voltaire ri da igreja. Newton descreve o universo como um grande mecanismo matemático. A política se transforma. Reis são decapitados. O povo toma o poder. A religião começa a ser vista como um mito ultrapassado.
um obstáculo para o progresso. Mas o que acontece quando se tira Deus do mundo? O que acontece quando se diz que o céu não existe e que só temos essa vida? O século XIX avança. O mundo é cada vez mais industrial, urbano, científico. Mas no meio dessa revolução, um homem vê algo que os outros não veem. Seu nome é Friedrich Nietzsche, e ele anuncia o que ninguém quer admitir. Deus está morto, e nós o matamos. Mas Nietzsche não está comemorando. Ele sabe que sem Deus, tudo muda. A moral não tem mais fundamento. O bem e o mal se tornam conceitos vazios. O sentido da vida se desfaz. E sem um propósito maior, o homem mergulha no niilismo, o vazio absoluto. Sem Deus, resta apenas o carpe diem, mas um carpe diem sombrio, sem esperança. Sem Deus, não há sentido. E sem sentido, o que nos resta? Sabia que não foram apenas filósofos que declararam a morte de Deus? E se eu te dissesse que alguns teólogos cristãos também aceitaram essa ideia? E foram além? Para eles, Deus não morreu apenas no pensamento humano. Deus morreu de verdade. Ele teria morrido na manjedoura. Ele teria morrido na cruz. E no mundo moderno, ele simplesmente desapareceu. Sim, essa foi a proposta de uma teologia radical que tentou reescrever o próprio cristianismo. Mas isso faz algum sentido? Ou será que essa foi a maior deturpação já feita sobre Deus? Porque se Deus realmente morreu, então não há mais esperança. E é exatamente isso que vamos analisar agora. Na década de 60, surgiu um professor estadunidense chamado Thomas J. Altizer. Mas ele não era um filósofo ateu tentando destruir a fé cristã de fora para dentro. Ele era um teólogo. E não apenas um teólogo qualquer. Ele fazia parte de um movimento que tentou reescrever o próprio cristianismo. Altizer não negava Jesus. Pelo contrário, ele afirmava que o cristianismo só poderia sobreviver se aceitasse que Deus realmente morreu. Para ele, a morte de Deus não foi apenas uma ideia filosófica, mas um evento real e definitivo. E isso aconteceu em 3 fases. Em primeiro lugar, na encarnação, quando Deus se tornou homem, ele teria se esvaziado completamente de sua divindade, se tornando uma existência puramente humana. Em segundo lugar, na cruz, ali, Deus não apenas sofreu e morreu como Jesus, mas teria se aniquilado completamente. Por último, nos tempos modernos, a morte de Deus na cruz significou que ele não está mais presente na consciência da humanidade. Em outras palavras, Deus se tornou homem, se destruiu na cruz e agora está ausente do mundo. Essa ideia foi chamada de teologia da morte de Deus e, por incrível que pareça, ganhou força em algumas universidades cristãs nos anos 1960. Ela chocou teólogos tradicionais, virou manchetes de jornais e até inspirou a famosa capa da revista Time de 1966. Para Altizer e outros teólogos do movimento, isso não era o fim do cristianismo. Era um novo começo. Sem Deus no céu, a fé deveria se concentrar apenas na experiência humana e no amor ao próximo. A religião não deveria mais depender de um Deus transcendente, mas de uma realidade puramente terrena. Mas isso faz algum sentido? Se Deus realmente morreu, então o que sustenta o universo? Se ele se esvaziou completamente de sua divindade, então quem Jesus era de verdade? Se ele desapareceu, então o que nos resta? Será que essa visão é compatível com o próprio cristianismo? Ou será que essa foi a maior deturpação teológica já feita sobre Deus? Porque se Deus realmente morreu, então não há mais esperança. E é exatamente isso que vamos analisar agora. Se Deus morreu, então quem sustentou a realidade enquanto ele estava ausente? Se há algo que por definição é eterno, necessário e absoluto, então esse algo não pode cessar de existir. A ideia da morte de Deus não é apenas teologicamente errada. Ela é lógica e filosoficamente impossível. Para entendermos a falha dessa teoria, precisamos definir o que significa ser Deus. Na filosofia, chamamos de ser necessário aquilo cuja existência não depende de nada mais para existir. Se Deus realmente é o Criador de tudo,
então ele não pode ser contingente, ou seja, não pode depender de algo externo para continuar existindo. Se ele pudesse morrer, isso significaria que ele é dependente, e um ser dependente não pode ser Deus. Se Deus precisasse de algo externo para existir, então esse algo seria maior que ele. Mas nesse caso, estaríamos falando de um outro Deus, e não do Deus absoluto. Se Deus é Deus, então ele não pode morrer, porque isso violaria sua própria definição como um ser necessário. A Bíblia afirma que Deus não muda. Malaquias 3:6. Isso é chamado de aceidade divina, o fato de que Deus é autoexistente, imutável e independente. Se Deus é imutável, então ele não pode deixar de ser Deus. Se ele não pode deixar de ser Deus, então não pode morrer. A ideia de que Deus morreu sugere que Deus passou de um estado de existência para um estado de não existência. Mas isso é uma contradição lógica. Se Deus é absoluto e imutável, então ele não pode deixar de existir em momento algum. Se Deus realmente tivesse morrido, então o que sustentou a realidade enquanto ele estava morto? Segundo a visão cristã e até a filosofia clássica, Deus não é apenas um ser que criou o universo e se afastou. Deus é o fundamento contínuo de toda a existência. Como disse Paulo em Atos 17:28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa que Deus não é apenas o Criador, mas a própria base sobre a qual tudo existe. Se ele desaparecesse, o universo não continuaria existindo sozinho. Se Deus morreu, então o que estava sustentando a existência no momento da sua morte? Se Deus realmente tivesse morrido, o universo teria deixado de existir no mesmo instante. Se algo pode matar Deus, então esse algo é maior que Deus. Se a morte pode derrotá-lo, então a morte é maior que ele. Mas se a morte é maior que ele, então ele nunca foi Deus para começar. Se Deus é absoluto, nada pode ser maior do que ele, nem mesmo a morte. Você acha que o fim é apenas um ponto final inevitável? E se eu te dissesse que o que aconteceu na cruz não foi o fim, mas sim o golpe fatal contra a própria morte? E se eu te dissesse que, quando todos pensaram que Deus tinha perdido, na verdade, ele estava vencendo da maneira mais inimaginável possível? A cruz não foi uma tragédia. A cruz foi um campo de batalha. E ali, em um ato de sacrifício que ninguém poderia prever, a morte foi derrotada de dentro para fora. A maioria das pessoas olha para a cruz e vê derrota. Os discípulos olharam para a cruz e viram o fim de sua esperança. Os inimigos de Jesus olharam para a cruz e viram o silenciar de um rebelde. Mas eles estavam errados. Porque Jesus não estava apenas morrendo. Ele estava desarmando a morte. C.S. Lewis chamou esse momento de a grande reviravolta da história. Ao morrer, Jesus deu o golpe final na própria morte. A Bíblia descreve esse momento com palavras que soam como um desafio lançado contra a própria existência da morte, onde podemos gritar em altos pulmões: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículo 55. A cruz não foi a derrota de Deus. A cruz foi a condenação da morte. Porque Deus não morreu no sentido absoluto. Ele assumiu a morte para destruí-la. O Criador da vida não pode ser vencido pela própria criação. Imagine por um momento que a morte é uma entidade consciente. Por milênios, a morte reinou soberana sobre a humanidade. Ela consumiu reis e camponeses, filósofos e guerreiros. Todos que nasceram, morreram. Então, um dia, surge Jesus. E por 3 anos, ele mostra sinais de algo impossível. Ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele ressuscita os mortos. A morte observa tudo isso e começa a se inquietar, até que chega à cruz. Jesus está fraco, sangrando, morrendo. A morte se aproxima, vitoriosa. Mas o que ela não percebe é que está prestes a ser engolida por sua própria armadilha. Jesus não foi tragado pela morte. Ele entrou nela de propósito. Ele entrou no domínio da morte como um rei invadindo o castelo do inimigo. E quando ele chegou lá, ele tomou as chaves. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Ele destruiu a morte de dentro para fora.
A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento milagroso. Ela foi o ato definitivo que declarou que a morte não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a ele. Se Jesus realmente tivesse ficado no túmulo, se ele tivesse permanecido morto, então Nietzsche estaria certo. Então os teólogos da morte de Deus teriam razão. Mas no terceiro dia, o túmulo estava vazio. A pedra fora removida. A morte perdeu sua força. A cruz não foi o fim, foi o começo. Se a morte morreu, então, o que isso significa para você? Se a ressurreição é real, então o que você fará com essa verdade? Se Deus não morreu, mas sim venceu a morte, então a maior mentira da história foi acreditar que ele perdeu. Agora você está diante de duas visões de mundo. Duas declarações que mudaram a história. Duas frases que carregam todo o peso da existência. Nietzsche disse: Deus está morto. Paulo disse: a morte foi tragada pela vitória. Se Nietzsche estiver certo, então o sentido da vida é uma ilusão. Se Paulo estiver certo, então a morte não tem mais a última palavra. Se Nietzsche estiver certo, então estamos condenados ao vazio do niilismo. Se Paulo estiver certo, então existe esperança, vida, redenção e eternidade. Agora eu te pergunto, em qual dessas frases você acredita? Se Deus morreu, então não há esperança, não há justiça, não há futuro. Mas se foi a morte que morreu, então tudo muda. A resposta para essa pergunta pode mudar a forma como você vê o mundo, o seu destino e a eternidade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que Jesus realmente venceu a morte? Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse. Compartilhe essa verdade que pode transformar a vida das pessoas que você ama para sempre. Até o próximo vídeo.